Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui da Stack. E eu acabei de perder 1 hora de gravação dessa aula que eu vou mostrar para vocês e vou ter que gravar tudo de novo aqui do curso de CSS HTML, mas convido a todos que acessem stackad.com.br para conferir todos os nossos cursos profissionais. Então temos cursos online de fotografia, filmagem, edição, design, cinema, fotografia, cursos de qualidade, de referência, conteúdos de ensino superior com uma tutoria de qualidade para você, um tutor particular para te orientar e uma certificação profissional. Então stackad.com.br, cursos acessíveis a preços parcelados, então é bem acessível e fácil você adquirir nossos cursos da Stack. E vamos agora abrir aqui o nosso software, aqui, o Sublime Text. Tudo isso aqui foi o que eu tinha feito agora em aula, em vídeo para vocês, mas deu erro. Então, vamos de novo, né? Eu vou fazer o seguinte, na última aula a gente tinha isso aqui, ó. Esse site aqui, index, esse era o código que a gente tinha, e tinha lá uns estilos de CSS que eu resetei e perdi agora aqui, mas enfim. A gente tinha alguns estilos de CSS e a gente tinha aqui o nosso index. Então o site estava assim, estava com algumas cores vermelhas assim, porque tinha algumas coisas lá do CSS que eu tinha gerado, mas eu limpei no começo desse vídeo e eu perdi o vídeo, mas enfim. Eu vou pegar esse CSS, eu vou limpar ele, ó. E esse index HTML eu vou arrumar da forma que eu tinha arrumado ele. Eu vou tirar, eu vou manter esse link aqui que linka para minha folha de CSS de estilo. Vou tirar essas metas tags por enquanto aqui, ó. Vou tirar. Aqui eu tenho o body, né? Eu tenho o header. Esse menu de nave eu vou jogar ele dentro do meu header. Então vou jogar aqui o menu de navegação aqui dentro, ajustar aqui o meu código. E aí eu vou tirar aqui o header e o footer, que é o cabeçalho e o rodapé da section, da seção. Eu vou tirar, deixa eu separar assim, eu vou tirar esse header e o footer aqui do artigo também, do article. Vou deixar assim, ó. Aqui no header eu vou colocar um H1, que vai ser o título do meu site, aqui ó, H1. Título, eu vou colocar meu site, né? Meu novo site. É o novo porque agora eu estou fazendo o outro, né? Aqui o título do meu site é meu site, que aqui é a tag title que está dentro de head, né? E agora eu estou falando do header que está dentro do body. Então eu coloquei lá um H1 com o meu site, lembrando que a gente só pode ter um H1 por página, né? E aqui em nave, que eu escrevi menu, eu vou colocar o que? Uma lista. Então vou fazer aqui dentro uma UL, ó, fazer uma UL, aqui ó. O L, ele já vai fechar a lista para mim, só que dentro dessa lista eu quero ter um LI, eu quero ter alguns itens dentro dela, eu quero que os itens que estejam dentro da minha lista sejam links, né? É como se eu estivesse criando o meu menu de navegação, então vou fazer aqui a tag href de referência, né? E aqui entre a aspas eu vou pôr cerquilha, jogo da velha, para falar que por enquanto ele não vai levar para lugar nenhum, né? Porque eu ainda não defini o destino dele, então eu deixo assim, para ele ficar meio que nulo, né? Meio que null. E a gente escreve aqui, por exemplo, linha 1, e a gente fecha aqui a tag A. Vamos copiar isso aqui, ó, Ctrl C, vamos fazer 6 linhas, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Se essa é a linha 1, essa aqui é a linha 2, essa é a linha 3, linha 4, linha 5, linha 6 e torcer para dessa vez tudo estar gravando direitinho e esse maldito programa aqui não travar de novo quando eu acabar. Então beleza, eu tenho aqui, fechei o meu LI, calma aí que ele não fechou o LI dos outros, né? Então aqui ó, Ctrl V, fecha em todos, toda tag aberta ela tem que ser fechada, então abriu o LI, fechou, né? Tá tudo aqui nave, tem uma lista dentro dele. Aqui em section, como eu só posso ter um H1 na página, eu vou fazer o H2 aqui, eu vou colocar assim, título das postagens, e aí eu vou ter um conteúdo aqui que é um P também, ó. E aí eu vou colocar conteúdo dos posts, enfim, qualquer coisa, e no article eu vou colocar um H2 aqui, e eu vou colocar assim, título, sei lá, lista de postagens relevantes. E aí eu vou colocar um conteúdo aqui também,
conteúdo das listas, por exemplo. E aí, ele já fechou aqui para mim, eu tenho que ter a minha aside, minha barra lateral, que eu tinha deletado ela do código aqui, né? Então, aside. E dentro dessa aside, a gente vai copiar, a gente vai fazer uma lista dessa aqui também, igualzinha. Uma lista UL, que tem o LI, né? Vamos só ajustar aqui os códigos aqui para ficar mais bonitinho. A gente pode selecionar vários de uma vez e fazer tab também, é possível. Tipo, você quer jogar tudo isso pro canto, você seleciona tudo e faz um tab. Ele já leva tudo, que é bem útil, já leva útil, né? E o rodapé eu deixo aqui mesmo, né? Footer, vamos descer aqui e escrever rodapé do meu novo site. E beleza, tá aqui dessa forma, né? Então eu fiz aqui, ó, o meu código, o meu CSS eu limpei, tá limpo, né? Então eu fiz aqui o código do meu site, fechar isso aqui. Só que se eu salvei aqui então por cima do, deixa eu ver como que eu salvei ele. Salvei como index, né? Eu poderia criar um novo. Aquela hora eu tinha, antes do vídeo travar, eu fiz aqui file, save as e coloquei assim, meu novo site, né? Mas enfim, agora salvei já por cima, a gente está trabalhando aqui em cima do index de novo, né? Descansa em paz, index antigo, né? Então se eu abrir o index, que é o que é aqui, linha 1, linha 2, beleza, esse é o meu novo site, ele está dessa forma, né? Aqui, ó, ele está com essa disposição. Tava com muito zoom aqui meu navegador, né? Até me assustei agora, tá aqui, ó. Segura o Ctrl e vira o scroll para você dar zoom no navegador. Só que a gente vê que as coisas estão uma em cima da outra, né? Uma embaixo da outra. Embora aqui, ó, já esteja certo. É porque, deixa eu ver, meu CSS, eu tenho que salvar aqui, né? Salvar o CSS limpo, ó. Agora ele tá salvo. Beleza, ó. Tá vendo? Tá uma coisa embaixo da outra. É porque eu deletei as coisas que eu fiz no CSS antes do vídeo travar e não salvei ele limpo. Agora eu deletei mesmo de vez. Então, beleza. Meu site tá assim, ó. Tá uma coisa embaixo da outra, né? Enfim. Não tá bonitinho encaixado. Por quê? Porque no layout, esse layout, essa estruturação visual, eu vou definir a partir do CSS. Então, aqui nos estilos CSS que eu vou definir o meu visual. Então, eu posso colocar, por exemplo, body, o corpo do meu site, né? Eu quero que ele tenha, lembra que a gente fez um font family, Helvética, pediu uma Helvética, e se não tiver Helvética, ele vai colocar um sans serif. Então, a gente copia, coloca isso aqui também, a gente já está acostumado, né? Sempre o ponto e vírgula aqui para finalizar. Então, se eu salvar aqui e atualizar, meu site já mudou em Helvética. Só que hoje os sites eles são centralizados, né? Se eu pegar o site do UOL aqui, ó, a gente vê que ele é centralizadinho, bonitinho. Só que eu não tenho como pegar isso, os conteúdos, e jogar no código para ele centralizar a página. Eu tenho que usar o quê? As divs no HTML. Div é tipo uma divisória, como se você organizasse os elementos em caixas. Então a gente usa ela para agrupar seções no layout, igual a gente fez aqui com essas tags aqui nesse HTML5, só que a gente vai fazer elas usando indicadores de cada bloco que a gente quer editar. Então, para a gente centralizar o site, eu tenho que colocar todo o meu conteúdo dentro de uma caixa, dentro de uma box. Então, a gente vai fazer uma div depois do body. A gente vai fazer aqui uma div. Só que ela não vai fechar aqui. Eu quero fechar ela, o quê? Antes do fechamento do body aqui. Então, eu vou colocar barra e beleza, ele já fechou. Eu posso, como eu falei, selecionar tudo isso aqui, ó, e fazer um tab para deixar meu código mais organizadinho. E beleza, eu tenho uma div criado, né? Só que ao longo do meu site eu vou precisar usar outros tipos de divisória, outros tipos de divisões, né? Então eu posso fazer o quê? Porque é legal eu organizar, né, com vários tipos de div para falar isso aqui é um bloco, ele vai ter uma propriedade, esse é outro, terá outra, né? Então como eu vou usar mais de uma div e eu quero coordenar cada uma separadamente, eu vou colocar um identificador, um ID nela. Lembra que ID só pode ter um por página, né, por site. Então a gente vai colocar aqui caixa, que é como se fosse caixa, uma caixa, um box. Esse nome, fica tranquilo, é você que vai dar ele. Então você que vai dar esse código aqui, esse nome da div. Se a gente inspecionar, a gente vê que agora já ficou tudo organizadinho aqui, ó, dentro da divisória aqui, ó. A gente tem body, corpo do site, header, né, aqui, ó.
A gente já tem aqui tudo, todas as coisas estão bem organizadinhas. Então a gente tem aqui, ó, vamos ver aqui, ó, body, aí tem a div, aqui ID caixa, e ela tá fechando aqui, ó, barra div, tá fechando lá embaixo. Então quer dizer, tudo que tá depois do body, até antes do fechamento dele, a gente colocou aqui dentro de uma identificação, e a gente consegue depois ver isso aqui, inspecionando cada um dos elementos, tal, né? A gente vai ver que as divs, elas vão ser criadas, né? Embora ela não esteja aparecendo aqui, deixa eu atualizar aqui, ó, F5, eu não tinha atualizado a página aqui, ó, a minha div já apareceu, ó, é que eu não tinha atualizado aqui o F5, então beleza, ó, tá tudo bonitinho, como se a div fosse uma pastinha e todos os elementos estão dentro dela e ela tem um ID, né? Agora a gente vai centralizar. No CSS a gente pode indicar a largura de algumas formas, em porcentagem, em pixel, a gente pode indicar a largura em em, enfim, alguns tipos de medida que depois a gente, ao longo do curso, fala mais, mas assim, o mais interessante é pixel, depende, se você quiser uma proporção, você pode trabalhar com porcentagem, então vamos pegar, fazer a cerquilha e colocar o nome do ID que eu dei para essa div. Então eu quero que essa div, que tem o ID de caixa, ela tenha o que? De largura, então width, aqui ó, largura, eu quero que ela tenha, vamos colocar 1020 pixels, então 1020 px. Então a partir de agora, se eu salvei isso aqui, se eu atualizar meu site, não mudou nada, mas a gente vê que a div agora, se eu colocar aqui, inspecionar o código e pôr o mouse em cima, ficou uma parte laranja, né? O que é essa área laranja que apareceu? Antes não tinha, antes vocês lembram que era assim, ó, tudo azul. Até se eu colocasse o mouse aqui em cima, ficaria tudo azul, agora está laranja. Por quê? Isso é conteúdo vazio, ela acaba aqui nos 1020 pixels. E aqui é um conteúdo que está vazio, né? Então, quer dizer, a gente fez o tamanho da divisória e gerou uma área sem conteúdo. Agora a gente tem que centralizar essa divisória no CSS. Então a gente vai fazer o que? Uma margem, a gente vai começar a diagramar algumas margens nela. Então eu vou colocar aqui margem e eu vou usar auto. O que é auto? Automático. Ele vai fazer esse balanceamento, o Penfile não, Ctrl S, né? Ele que vai fazer esse balanceamento da margem para mim de forma automática. Então, ó, agora ficou tudo centralizadinho. A div, ó, ela tá centralizada, ó, o azul tá certinho, o conteúdo não. Mas a divisória, a div, ela tá centralizada. Então essas margens, elas são espaços para fora da div. Se eu quiser colocar espaços para dentro, interno, chama padding, né? Enfim. As margens automáticas, então, elas centralizam esse espaçamento externo da div, né, até a borda aqui do browser, né? Então, como a gente viu, a div está centralizada, o conteúdo não. Eu posso até enxergar aqui, para enxergar melhor a divisória, quer ver, para vocês enxergarem essa caixa, não precisar ficar colocando o mouse toda hora lá no inspecionar, eu posso colocar aqui uma cor, né, um background nela, que aí a gente enxerga aqui, ó. Essa é a box de divisória aqui que a gente gerou pro nosso site, né? Só que agora eu quero espaçar o nome do site da margem, tá vendo que ele tá bem coladinho? Eu posso fazer o que? Eu quero um espaçamento interno. Como eu falei, a margem é o que está externo. Se eu quero interno, isso aqui chama padding. É uma outra propriedade, né? Enquanto margem é externo, o padding é interno. E ele sempre, então a gente vai fazer aqui, ó, o meu cabeçalho, que é o meu header, qual que é o header? H1. Dentro do header tem o H1. Eu quero que ele tenha o que? Um padding. E o padding, ele vai seguir alguns formatos. Por exemplo, eu vou colocar assim, ó, 20 pixel, 20 pixel, 20 pixel, 20 pixel. Se eu coloco dessa forma, ele segue o sentido horário, como um relógio. Então é em cima, direita, embaixo, esquerda. Então ele gira, né? Cima, direita, baixo, esquerda. Só que se eu quero que todos os padding tenham o mesmo tamanho, 20 pixels, eu não preciso colocar dessa forma. Eu posso colocar um só, que o CSS, aí o ponto e vírgula no final, né? Que daí o CSS ele vai completar para mim. Então eu não preciso colocar, né? Agora, se eu colocar, por exemplo, assim, ó, vamos colocar aqui, ó, 10 pixels para cima e para baixo e 20 pixels para o lado. Então, se eu fizer dessa forma, esse vai ser o vertical, cima, baixo, e esse aqui direita e esquerda, porque eu fiz em pares. Agora, se eu colocar
assim, ó, 10px, 10px, sei lá, 5, 8, vai lá, 8px, 8px, eu coloquei um valor para cada um, então cada um vai ter um valor. Eu poderia colocar cada um com um valor aqui diferente. Se eu atualizar, se fosse aqui para o meu site, ó, a gente ia ver que mudou aqui, fez um padding, ó. O padding é o verdinho aqui, ó, que eu estou enxergando. É que eu coloquei uma cor, mas quando eu tirar a cor a gente vai enxergar. O padding é o verdinho, a borda a gente não pôs border por enquanto, né? Esse amarelinho e a margem é esse magenta aí, esse marrom. Então aqui, ó, e a div é o azul. Então a div tem o tamanho, aqui o padding, e a gente consegue enxergar aqui as propriedades, né? Esse aqui não é a div na realidade, isso aqui é tudo, né? Toda a largura aqui da minha tela, né? E a div está aqui dentro, e aqui tem o padding e a margem. Padding é para dentro, como eu coloquei uma cor ele não está aparecendo. Mas vamos colocar assim, 20, porque eu quero tirar ele aqui do canto, eu quero desgrudar ele aqui, então eu quero 20 pixels. Então eu posso colocar 10 para cima e baixo e 20 para os lados, então eu vou colocar assim, dessa forma, né? Vou salvar aqui, e no meu site eu vou dar um F5, então a gente vê que ele desgrudou, né? Isso é uma coisa bem interessante. Agora, o menu de navegação, ele tem item um do lado do outro. Eu queria que eles fossem esses itens um do lado do outro, não assim, né? Só que antes eu quero tirar essas bolinhas que tem aqui na minha lista, quero tirar essa marcação de bolinha. Então a gente vai vir aqui no CSS e a gente vai fazer o seguinte, vamos colocar aqui dentro do header, tem um menu de navegação, que tem uma lista, que tem itens, né? E esses itens eu quero fazer um list style e eu quero tirar as bolinhas, aquilo que eu já expliquei na outra aula, none. Se eu fizer isso e atualizar aqui minha página, a gente vai ver que já sumiu, né? Sumiram as bolinhas, né? Só que eu quero que eles fiquem um do lado do outro. Para eles ficarem um do lado do outro, eu tenho que colocar uma outra propriedade aqui, que é display, que é a forma como ele vai ser exibido. E essa forma vai ser inline block. Inline block significa, então, mostrar um ao lado do outro. Eu vou dar um Ctrl S, eu vou dar um F5 e beleza, ó, ficou um do lado do outro, né? Só que se eu olhar aqui, ó, inspecionar meu código e pegar aqui a ULI, cadê? A UL, a gente vê que por padrão ela tem um retângulo verde aqui, ó. É que aqui ele está com essa cor meio marrom escuro, um retângulozinho, mas na realidade ele é verde aqui na UL. Isso aqui é por padrão do navegador, né? Então a gente vê que tem do lado esquerdo, eu vou ter que tirar isso, né? Então, se eu tiver que tirar, eu posso fazer o seguinte, eu posso tirar esse LI aqui, ó. E aí quando eu salvar e quando eu atualizar, vai voltar a ficar uma coisa embaixo da outra, porque eu perdi a parte dos itens, né? Mas eu vou fazer o que? Eu vou copiar isso aqui, vou jogar aqui embaixo, ó, ou digitar de novo, enfim. Desse aqui eu vou tirar, eu vou colar outro aqui. Agora desse aqui de cima, eu não quero a propriedade de display em block, eu quero só que ele não mostre as listas, ó. Esse display em block eu vou colocar aqui nesse de baixo. E aí eu vou colocar mais coisas nele ainda. Então por isso que eu separei, só que esse de baixo eu quero um LI de listas. Então por isso que eu separei em dois, porque eu quero trabalhar mais coisas aqui dentro desses itens. Se eu atualizar, voltou como era, voltou ao normal, né? Só que tipo, aqui ó, não está alinhado com o menu. Então nessa de cima aqui, eu posso colocar um padding. E quanto que eu vou pôr de padding? O mesmo que eu coloquei na lateral, lateralmente para o header, que no caso é 20 pixels, então 20 px para ele ficar alinhado. Então se eu salvar isso aqui, vim aqui atualizar, ó, beleza, ele alinhou aqui, né, 20 pixels, só que exatamente está alinhadinho aqui, né, só que ele mudou um pouquinho para cima, né, depois eu tiro esses 10 pixels aqui, enfim. A gente vai trabalhar melhor. Né? Então, quer dizer, nessa aqui, ó, o L, eu coloquei um padding 20 pixels, que é a mesma coisa do que eu coloquei embaixo. Agora, nessa aqui de baixo, eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar uma margem nela, por quê? Eu quero que esses elementos, eles sejam mais
separados um do outro. Ah, eu coloquei o padding, como eu coloquei 20 pixels, ele fez 20 pixels para cima e para baixo também, né? Eu quero 20 pixels só para o lado, então eu posso colocar 0 pixel aqui, ó. Deixa eu fazer um Ctrl S. Beleza, ele voltou a subir, ele desceu porque eu coloquei um valor só do padding. Então ele jogou mais 20 para cima e para baixo. Agora eu quero que esses itens aqui sejam mais separados uns dos outros. Então por isso que aqui onde tem os itens da lista, eu vou colocar uma margem. E assim como no padding eu posso escrever a ordem dos números, ou eu posso colocar um padding para a esquerda, um para a direita. É que se eu coloco a ordem dos números assim, o código fica mais leve, o CSS fica mais simples do que eu ter uma linha de padding para cada um. Mas eu posso escolher, por exemplo, o padding só para um lado. Aqui eu poderia colocar nesse de cima aqui, ó, em vez de zerar aqui o pixel, eu colocaria aqui, ó, padding, ó, nesse aqui de cima, left, que ele é para o lado. Ó a diferença, ó, padding left não vai mudar nada ainda, ó, nisso aqui, ó. Tá vendo, ó, 20 pixels, né? Por quê? Eu perdi lá, calma aí que tem aqui, ó, 2 pontos. Deixa eu salvar. Olha lá, não mudou nada. Aquela hora estava errado o código, mas não mudou nada. Por quê? Porque eu coloquei padding left, que é a mesma coisa que eu tivesse zerado em cima e embaixo, feito isso aqui, ó, 0px 20. Então, quer dizer, vou deixar assim, ó, padding left, porque como eu só quero de um lado, fica mais simples o código. E agora aqui eu quero que os itens eles tenham uma margem, só que agora essa margem eu vou colocar right. Uma margem para a direita, que todos tenham uma margem para a direita, porque se eu pôr para a esquerda ele vai desalinhar de novo. Então eu quero que sempre o item empurre o outro para o lado, né? Então aqui uma margem de 10 pixels para esquerda. Então a gente vai ver que eles vão ficar mais separadinhos, ó. Se eu tivesse mudado isso aqui para 30 pixels, ó, eles vão ficar mais separados ainda, ó. F5, olha lá, mais separados ainda, né? Vamos voltar aqui para 10 pixels mesmo. Não tem problema. Então, essas margens, elas dão os espaçamentos, né? Agora, é o seguinte, aqui, ó, no header, no H1, se eu tirar o padding daqui, ó, Ctrl X, e jogar ele aqui na caixa, na div, por completo, ou seja, de uma forma absoluta, ó, eu tirei o padding de lá e joguei aqui. A gente vai ver que vou salvar e eu vou atualizar isso aqui, ó. A gente vai ver que tudo ficou centralizado, mas como eu joguei o padding lá na div, ela ficou maior. Por que ela cresceu, né? Por que ela ficou maior? Porque eu tenho que somar esse tamanho aqui do padding no tamanho da minha div. Então eu tinha uma div de 1020 e agora eu falei que ela vai ter mais 20 para cada lado, porque aqui é cima e baixo, aqui é lado a lado, né? 10 para cima, 10 para baixo, 20 para a esquerda, 20 para a direita. Então ela tem agora 1040, por isso que ela cresceu, porque eu joguei o padding aqui dentro. Então ela cresceu na largura, né? Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que descontar esses 40 pixels, que é 20 para cada lado, desse tamanho, se eu quiser que ela fique com o tamanho original. Então 1020 menos 20 da direita dá 1000, menos 20 da esquerda dá 980. Então agora eu tenho que presetar que ela vai ter aqui 980 pixels para compensar esse padding que eu fiz, né? Então, enfim, eu tirei, né? Agora, esse H1 que ficou vazio, aqui, ó, não tem mais função, eu vou remover. Não tem mais nada aqui dentro, né? Agora, o que eu vou começar a fazer é pensar na parte de links, de quando eu vou pôr o mouse em cima, enfim, de cursores. Que é, por exemplo, colocar o cursor em cima e muda. Só que a gente vê que o menu aqui, ó, ele ficou um pouquinho mais para a direita. Por quê? Porque ele tem um padding que eu tenho que zerar aqui, né? O padding do menu. Então, antes da gente trabalhar assim, de pôr o mouse em cima, né? Eu tenho que zerar o padding da primeira UL aqui, ó. Deixar 0 px ou tirar esse elemento, tá? Aqui é salvar, ó, zerei. Beleza, agora o menu ele ficou alinhado. Então, vamos lá, vamos fazer o seguinte. Eu vou fazer assim, eu tenho aqui, ó, header, nave, UL, agora eu vou fazer assim, ó. Header, nav, navegação, aí dentro tem um L, e tem um li e A. A é o que? É o link que tem lá dentro. Então eu vou querer colocar uma fonte para esse link. Eu vou colocar uma fonte size aqui, ó. Vamos colocar, sei lá, 30 pixels. Vamos exagerar mesmo para dar para ver. Vamos colocar uma cor nele, color.
font color, né? E a gente vai colocar aqui uma cor nele. Aqui no caso eu posso escrever só color mesmo, ó. Color 2 pontos. Vamos ver, pegar aqui no Photoshop um hexadecimal, pegar esse azul aqui, ó. Hexadecimal, hashtag. Então ele vai ter uma fonte de 30 pixels nessa cor e eu quero tirar aquele tracinho de baixo, né? Então, deixa eu só ver uma coisa aqui, ó, color 2 pontos. Tava maiúsculo, aí ia dar problema no código. E agora vamos tirar aquele tracinho de baixo, text decoration none. Então eu vou salvar aqui o meu CSS, eu vou falar que os links que estão dentro dos itens da lista do menu de navegação que está no header vão ter a fonte de 30 pixels nessa cor aqui e sem o tracinho embaixo. Então são esses aqui. Então se eu atualizar, ó lá, mudou a cor, ficou esse azul mais claro, 30 pixels, né? Vamos tirar esse vermelho aqui do background, deixa eu pegar uma cor mais interessante aqui, mais bonitinha, ó. Pelo amor de Deus, tá muito forte esse red aqui que eu joguei, ó. Vamos trocar a cor. Poderia jogar o nome em inglês, o hexadecimal ou o RGB, né? Vamos lá. Beleza, agora ficou mais interessante, né? Ninguém vai ficar cego. Agora, beleza, já defini aqui os itens do menu. Agora, para fazer ficar com o mouse, quando eu colocar o mouse em cima, ele ficar sublinhadinho, eu vou fazer header, nav, UL, LIA, só que eu vou pôr 2 pontos e vou escrever hover, que é sobre, né? Quando o mouse estiver sobre. Aí vai acontecer o que? O text decoration aqui, ó. E aí eu vou colocar underline, ou seja, o tracinho não vai aparecer a todo momento, ele só vai aparecer quando o mouse estiver em cima. Então se a gente vier aqui, ó, atualizar aqui a página, beleza, agora quando eu ponho o mouse em cima, o tracinho aparece. Só que o problema é que essa minha barra lateral aqui, meu aside, ele tem que ficar na lateral, na esquerda, na direita, né? A barra lateral tem que ficar na lateral, ela não está na lateral. Por quê? Por padrão, o browser, o navegador não leu o elemento de flutuação, que flutua os elementos, né? Então, quer dizer, eu tenho que fazer esses elementos de flutuação. Porém, antes disso, eu vou dar uma organizada aqui no HTML, colocar mais algumas divs, algumas divisórias. Então é o seguinte, antes da seção aqui, o section do meu site, eu vou colocar uma div e vou falar que aqui essa ID dela vai ser o que? O meu conteúdo. Então eu vou escrever aqui, ó, div, vou colocar ID, clicar que é mais rápido, ó, conteúdo, esse vai ser o conteúdo do meu site. E ele vai incluir o section e os articles. Então eu vou fechar ele aqui, ó. Aqui depois de article eu fecho a minha div. Vamos arrumar aqui, ó. Arrumar essa div aqui para ficar nesse enquadramento. E isso aqui, deixar já tudo o código já bonitinho, né? E pegar tudo isso aqui e fazer dessa forma. Beleza. Então eu tenho aqui uma div de conteúdo que engloba a minha section e meus articles, né? Minha seção e meus artigos. Agora, antes do aside da minha barra lateral, eu vou abrir uma outra div aqui. E o ID eu vou colocar o que? Barra lateral. Então posso pôr sidebar ou tipo lateral. B lateral é o nome que você quiser, você coloca aí. Então vamos deixar aqui alinhada com essa div nessa coluna. E depois do aside a gente vai fechar ela aqui, né? E aí o rodapé, o footer tá aí, por enquanto ele fica dessa forma e beleza, né? Então aqui a gente tem a lateral, faltou fechar aqui ela, beleza. Por isso que tava aquele erro. É legal que, ó, ele mostra, né, que abriu, mas não fechou antes. Então ó, ele muda até a cor, ele acha que isso aqui faz parte da indexação da anterior. É bem bacana, né? Então beleza, já organizei meu HTML aqui, eu já tenho as minhas sidebars, né, e minhas divs, né? Os conteúdos vão ter que ficar para o lado esquerdo, tudo que tiver aqui em conteúdo fica para o esquerdo, e o que tiver lateral fica para a direita, se for assim que eu quiser, né? A não ser que eu queira inverter, mas enfim. Agora aqui no CSS a gente vai criar aqui um hashtag e falar conteúdo ou content, né? Enfim, o nome que você deu aqui, ó, para essa aqui, né? Se eu chamei de conteúdo, eu vou colocar aqui hashtag
conteúdo, né? Que é essa travinha aí. E aí eu vou colocar que eu quero que ele flutue, float. É esse aqui, ó, flutuação, ó, essa tag aqui de flutuação, e eu quero que ela fique left, na esquerda, left. E eu quero que a cerquilha lateral, que é minha barra lateral, ela faça uma flutuação, só que para direita, né, right, aqui, right. Então, se eu atualizar agora a minha página aqui, deixa eu atualizar a minha página. Eu tenho que salvar o meu HTML também, que eu não salvei aqui, ó, Ctrl S, porque eu coloquei as divs aqui, né? Agora eu atualizo aqui a página, beleza, ó. Ficou aqui, ó, um ficou na esquerda e outro ficou para a direita. Eu posso colocar um plano de fundo aqui, um background, só para a gente enxergar melhor esses módulos. Então, quer ver, vamos vir aqui, ó, na de conteúdo, vamos colocar um background aqui, e vamos pegar vamos colocar ele em green, por exemplo, vermelho. E nessa aqui de baixo, vamos colocar um background e vamos colocar yellow, amarelo aqui. E vamos dar um Ctrl S e atualizar minha página e beleza, ó. Uma ficou verde e uma ficou amarela. Mas a questão é, por que o tamanho delas está errado, né? Então, o que aconteceu? O tamanho da div está errado, o rodapé subiu, né? Ficou tudo desconfigurado. Porque não tem uma largura definida para essas divs aqui. O espaço todo está sendo dividido entre as duas, mas eu não defini uma largura. A largura é o quê? É o padrão que ela já tem, no caso, o padrão que ela já tem aqui, os marcadores e o conteúdo. E essa aqui é o conteúdo. Então, eu tenho que definir a largura delas. No conteúdo aqui, no content, vamos falar que, por exemplo, eu quero que o meu conteúdo do site, ele tenha uma largura, ó, de, vamos colocar, a minha div tem 980 pixels, era 1020, é que eu tive que desconsiderar o padding, os 20 para cada lado. Então vamos colocar que eu quero que ele tenha 600, aqui, ó, 600 pixels. Então quanto que tem que ter a lateral aqui, ó? A lateral tem que ter o quê? O tamanho da minha div menos 680, se ela o tamanho da minha div menos 600, ela tem 980, menos 600 tem que ter 380 pixels, e aí ela vai encaixar direitinho. Cuidado que você tem que considerar o tamanho da div com a subtração que você fez aqui daqueles tamanhos do padding, senão seria 1020, aí seria 600 e 620 aqui, né? Era 1020 que eu tinha posto? 600 e 420 aqui seria. Quer ver? Se eu colocar o tamanho da outra, vocês vão ver que vai cair, ó, não vai caber. Por quê? Porque eu estou considerando o tamanho antigo da div, antes de ter deduzido os 20 pixels de cada lado. Então tem que ser menos esses 40 pixels lá dos padding, né, 380 mais 600, 980. Aí se eu atualizar aqui, aí ela vai encaixar certinho, né? Então, como a gente flutuou dois elementos, por que o rodapé está perdido? A gente flutuou dois elementos e o HTML não está mais entendendo esse layout, né? O rodapé está errado, né? Tem algumas formas de arrumar isso. Uma é a gente adicionar um overflow lá no nosso envelopamento geral, que ele vai fazer que o que ultrapassa a div vai ficar oculto, então ele vai dar meio que uma enquadrada melhor aqui. Então a gente vai lá aqui na caixa, aqui, no envelopamento geral, e a gente vai colocar um overflow, e eu vou falar que eu quero que ele fique, para ele esconder, como que é esconder em inglês? Hidden, né? Por isso que é importante sempre o inglês estar afiado aqui para a programação. Então a gente vai ver que ele vai, ó, já deu uma estruturada melhor, né? Só que não é isso que a gente vai fazer, porque o que ultrapassar a div vai ficar oculto. Então, quer dizer, se o rodapé cair, já que ele está fora da parte do conteúdo, né? Embora ele esteja dentro da div, mas enfim, o rodapé ainda está errado. Então, eu vou fazer de outra forma, eu vou deletar esse overflow que eu fiz aqui, e a gente vai criar o quê? Uma categoria nova aqui para o rodapé, a gente vai criar um footer. Então aqui a gente vai criar uma categoria para o rodapé, e aí a gente vai escrever o quê? A gente vai falar para ele limpar, ele desconsiderar todas as flutuações para o rodapé, ele vai desconsiderar as flutuações dos itens, dos elementos anteriores. Então a gente vai falar para ele limpar, clear, e aí a gente tem que escrever assim, ó, BOTH, buff. E com isso a gente vai ver que o rodapé ele vai desconsiderar as flutuações anteriores, e aí ele já vai ficar no lugar
certo, né? Agora vem a questão, vamos tirar essas bolinhas aqui da barra lateral, então vamos lá pegar a sidebar lá, vamos ver aqui, ó, a nossa barra lateral já está aqui. Agora a gente vai colocar o que? Uma lista de estilo non, então lista style, non, para tirar as bolinhas, né? Então aqui, ó, na barra lateral. Na realidade, eu vou fazer o seguinte, ó, para ficar melhor ainda, né, que seria mais organizado, eu vou fazer assim, ó, cerquilha lateral, porque não é na div toda da barra lateral, né? É melhor especificar que são as UL, né? São os itens de lista. Aí eu vou abrir e aqui sim eu vou colocar estilo non, né? List style. Então se eu vier aqui no meu site, beleza, as bolinhas já sumiram, né? Agora uma outra coisa que eu quero fazer é aquilo de quando o texto ficar em cima. Então vamos lá, fazer aqui uma lateral, UL, LIA, mas isso aqui na realidade não é útil, eu vou mostrar uma forma melhor, eu só estou explicando para vocês entenderem, né? Color, vamos colocar uma cor aí para esse texto aí, vamos pegar um laranjinha aqui, ó, que vai fazer contraste do azul que está agora, vamos pegar aqui o hexadecimal, fazer aqui hashtag, e aí vamos tirar a decoração lá, o text decoration, que é aquele underline lá, tirar o underline, a gente já tirado dos títulos ele, né? Então, não, a gente tirou as bolinhas aqui em cima e aqui a gente vai tirar o underline. Então vamos salvar e se eu atualizar aqui a gente vai ver que vai ficar laranja e vai sumir as listas, né? Agora eu quero fazer aquilo que quando o meu mouse ficar em cima, ele fique com os tracejadinhos. Então a gente vai copiar essa aqui, ó, Ctrl C, Ctrl V, e a gente vai pegar aqui, nessa última ele vai pôr assim, depois do A, então ó, tem a div lateral, dentro dela tem uma listagem que tem os itens, que tem links, né, e nesse link hover, igual a gente fez lá em cima, né, quando o mouse estiver em cima, text decoration, aí a gente volta para underline aqui, ó. Underline. Eu posso colocar uma cor aqui também. Eu posso falar que eu quero mudar a cor, quer ver, ó? Posso falar que eu quero mudar a cor aqui, ó. Também, enfim, várias coisas, ó. Eu posso falar também que eu quero jogar uma cor de plano de fundo aqui, um background color. Eu quero, sei lá, um vermelho desse aqui, ó. Vamos copiar esse vermelho e vamos jogar aqui, ó. Quero que fique com uma cor vermelha. E vamos salvar. Posso falar que eu quero aumentar a letra quando o mouse estiver em cima, né? Então, ó, quando o mouse está em cima, ó, fica a linha embaixo e fica esse background, né? Vamos tirar esse background color que não tem nada a ver aqui, ó, e deixar só isso aqui, mas tirar essa cor também, só isso aqui. Quando o mouse ficar em cima, vai ter uma linha embaixo e a cor vai ser a mesma, ó. Aquela hora eu tinha mudado a cor, né? Ó, eu tinha feito para ficar violeta, então se eu tirar aquele efeito do background e deixar só esse, ela fica com a linha embaixo e ainda vai ficar violeta. Deixa eu tirar aqui a cor, ó. Se eu tirar, ela vai ficar só com a linha embaixo. Então é assim que a gente faz pro hover, né? Quando a gente coloca o mouse em cima, vai mudar, enfim. Só que o que a gente tem que ver é que cada um deles, cada vez que aparece, deixa eu verificar se está gravando aqui que eu estou traumatizado. Já é quase meia-noite. Se a gente verificar aqui, para cada vez que aparece o A, aqui, ó, cada vez que vem um link, eu tenho as especificações. Então, esse hover eu fiz igualzinho. Então, por exemplo, aqui, ó, lá no menu de cima, quando o mouse estiver em cima, o text decoration vai ficar underline. Do lado, quando o mouse estiver em cima, o text decoration vai ficar underline. Então, quer dizer, é o mesmo código para todos, né? E cada link tem uma configuração que é igual a outra. Cadê o outro link aqui? Acho que é esse aqui, esse e esses dois, né? Então, quer dizer, eu estou copiando coisas no meu código que está fazendo ele ficar muito grande, mas eu poderia fazer o que? Um CSS reutilizável e fazer um código já para todos os menus, do que fazer item por item. Menu lateral, quando estiver fora, vai ser assim. Quando o mouse estiver dentro, vai ser assim. Menu de cima, quando estiver fora, vai ser assim. Fica muito melhor.
eu faço um CSS reutilizável. Como que eu faço? Aqui em cima, ó, eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar o A, link, ou seja, quando o link não tiver sido visitado ainda, ou um A, dois pontos visited, essa vírgula é E, né, ou quando ele estiver sem visita, ou quando ele já for visitado, em um caso ou em outro, né, como na fonte, né, Helvética se não sans serif, né, então aqui, se ele está um link ou se ele foi visitado, eu vou abrir agora aqui a chave, eu quero que ele tenha qual? Cor, color, então eu quero que ele tenha uma cor, e aí eu pego a cor padrão do menu, é bom isso daí para ajudar eu a ter uma constância de identidade visual, eu quero uma cor, vamos pôr um lilás aqui, só para a gente enxergar melhor lá no site. Então color, vamos lá, hashtag aqui jogo da velha, pá, então beleza. E eu não quero que ele tenha o tracinho embaixo, então text decoration, none, ponto e vírgula. Beleza, maravilha. Agora já está definido então, se ele foi visitado ou não. Então vale para os dois a regra. Agora vamos fazer se o mouse estiver em cima, a regra geral. Todo link do meu site que o mouse estiver em cima, ou seja, um hover, o que vai acontecer? O text decoration vai ficar underline. E dessa forma eu não preciso mais dos outros, eu posso deletar, remover os demais, né? Se eu atualizar dessa forma aqui, não mudou nada, né? Só a cor aqui, porque não tinha um indicativo de cor para o menu superior aqui no CSS, o CSS ele é em cascata, um cascade shield, né? Cascade sheet. E a última validação é a que vale, então ela sobrescreve a primeira, né? Então mesmo que eu coloque algumas coisas de A, link, a hover, se eu tenho aqui um específico para algum deles, ele vai pegar o que está no final, né? A não ser que isso aqui estivesse no fim. Por isso que ele mudou só a cor, porque eu não tinha nada aqui falando da cor daquele menu, então a única coisa que ele não reescreveu. Mas agora eu posso tirar, então, por exemplo, ó, esse lateral aqui que tem A, esses dois aqui, ó, eu posso tirar isso aqui fora, ó. E vocês vão ver que não vai, vou dar um Ctrl S e vocês vão ver que não vai mudar nada aqui no meu site, ó, não mudou nada, ó. Por quê? Porque mudou a cor aqui, mas a cor eu posso, a não ser que eu queira um elemento específico, né? Mas não mudou nada, porque eu já tenho uma regra para todos os menus, né? Agora, a não ser que eu quisesse que especificamente os da lateral tivessem uma cor, eu colocaria uma regra para eles. Por exemplo, esse aqui do menu superior, só ele é maior, que é isso aqui, ó. Por exemplo, eu posso tirar do menu superior, eu posso tirar esse hover, que não faz mais sentido estar aqui, ó, porque já tem o hover geral lá em cima, então se eu tirar isso, não muda nada. Só que se eu deletar isso aqui, ó, assim como a cor aqui mudou do lateral, ele vai mudar o tamanho, ele vai ficar no tamanho padrão lá de cima, né, do CSS mesmo. Só que, então se eu deletar tudo isso aqui, ó, a gente vai ver que o menu, a única coisa é que ele vai dar um Ctrl S, ele vai diminuir de tamanho, né? Deixa eu dar um Ctrl Z. Mas se eu quiser manter, então quer dizer, se eu quiser que ele tenha esse tamanho normal, eu não precisaria então ter esse código, já está tudo aqui no hover. Mas se eu quero que ele tenha esse tamanho, eu posso deixar o código, mas só para o tamanho, eu não vou precisar da informação de cor, de text decoration, não sei o que queira que ele tenha uma cor específica, como talvez eu gostaria do da lateral, mas eu posso tirar. Pelo menos o text decoration eu posso apagar isso aqui, ó. Se eu voltar aqui, ó, eu posso fazer assim, ó. Esse hover eu posso tirar. Esse text decoration eu posso tirar, mas a cor é específica para lateral. Esse hover eu posso tirar porque já tem o geral. E aqui desse eu posso deixar só a fonte e a cor. Beleza, aqui já o hover e a cor dos links aqui, ó, que vale para todas. Por que aqui tem uma cor e aqui vai sobrescrever, vai ser de baixo? Porque é uma folha em cascata, né? Mas não, eu quero que todos tenham essa mesma cor, então eu posso tirar essa cor aqui também, porque eu não estou definindo nenhuma regra para pixel aqui em cima, né? Aí, ó. Beleza. Por que agora voltou a ficar laranja? Mesmo lá em cima indicando, porque em cascata ele sobrescreveu laranja aqui, né? É a última informação que vale. Mas se eu tirar,
A única coisa que vai mudar é a cor, porque era a única coisa que aquele elemento ele estava processando aqui, né? E se eu tirar tudo, o tamanho, né, vai ficar. Então, quer dizer, se eu quiser que ele só fique que ele fique grande, eu posso deixar aqui só a informação de fonte. Então, quer dizer, o meu CSS ele fica mais enxuto, meu site vai carregar mais rápido, ele vai ficar mais otimizado, eu vou poupar recursos. Se eu tirar isso aqui agora e salvar, ó, todos os menus vão ter o mesmo tamanho, né? Então isso aqui é uma forma de você otimizar e economizar recurso do servidor. Você não precisa ficar gastando recurso à toa, se você pode fazer uma coisa mais certinha assim, mais estruturada. Então isso daqui é a otimização de CSS, fazendo códigos que valham para todos os itens, né? Então é isso, turma. A gente já tem o nosso site aqui, o nosso template já bonitinho feito. Depois a gente vai envelopar aqui com layout, deixar ele bem legal. Vamos tirar todas essas cores dos fundos aqui, ó, que esses backgrounds eu coloquei só pra gente ver. Então vamos tirar esse green aqui, ó, cai fora. Esse yellow cai fora. E tinha esse aqui, ó, esse aqui também cai fora. Vamos salvar, porque a gente não vai querer esses blocos, né? Depois a gente vai colocar certinho e agora a gente enxerga, ó, a página, o padding, né, aquela barra lateral, a margem, né? Enfim, a gente consegue enxergar todos os elementos que a gente tem aqui, né? Sempre aqui em cima, né? Aqui tem o retângulo que está cobrindo aqui o padding. Mas se eu for nos elementos específicos, eu enxergo aqui, ó o padding aqui, ó, os pixels que estão considerando e o tamanho aqui. A gente consegue ver o tamanho das caixas, ó, o tamanho da div. Ó, a div tem 1020, ela voltou a ter 1020, que é o quê? Os 980 mais os 40 que eu compensei. E a altura é proporcional, né? Então eu consigo ter aqui o tamanho, ó, aqui, ó, aqui nessa caixinha, que quando eu ponho o mouse aqui, some, né? Mas eu consigo ver lá as dimensões, os tamanhos e a legendinha dessas coisas aqui, né? Então turma, esse foi o vídeo de hoje, espero que ele tenha sido útil e interessante, que essa aula tenha dado para entender e que dessa vez meu software tenha gravado bonitinho o meu vídeo. Só tinha gravado metade da outra vez, mas acho que essa ficou até mais legal. A gente pede sempre aquela ajuda e contribuição, que nos apoie, compartilhe os cursos nas redes sociais, avise os amigos e acesse aqui stackad.com.br para ver todos os nossos cursos e treinamentos profissionais com tutoria de qualidade, certificação profissional, cursos acessíveis, bem completos, graduação assim de ensino superior. Então é isso aí, muito obrigado, até a próxima. Aqui eu me despeço e eu fui. Tchau, tchau.